Boa noite oficial para a turma 46, para a turma 47. Vamos dar início agora à nossa quinta aula da disciplina de parasitologia e microbiologia. Hoje a gente vai dar continuidade às doenças virais que ficou faltando, na aula de ontem. Em relação ao trabalho, ele é super simples, é muito simples. É só você dizer qual a patologia, qual é a vacina que pega aquela patologia e quando que é indicado você tomar a vacina. É só isso, bem facinho. E das patologias que estão lá na apostila descrita nas doenças virais, que é as que a gente tem, num calendário vacinal mais assertivo. Das que estão lá, a gente não tem vacina para algumas patologias. E é isso que eu quero que você descubra. Quais são as patologias que ainda não tem vacina, tá? Prevista pelo nosso Ministério da Saúde. Ou no caso aqui, Anvisa, Butantan, enfim. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar a nossa aula falando sobre a dengue. Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a dengue. A dengue, a transmissão dela, a gente já está cansado de saber. É pelo mosquito Aedes aegypti, Então ele é o nosso vetor. Se a gente controla o vetor, consequentemente a gente consegue controlar esse índice, da incidência e da prevalência da dengue. As medidas de prevenção a gente sabe que está associado ao saneamento básico e a hábitos de higiene, tanto na nossa casa como na nossa propriedade, Quando eu falo propriedade, eu me refiro ao quintal, a parte que nos cabe, nossa rua e a nossa comunidade como um todo. Então, somos responsáveis por tudo isso. Ah, mas eu não sou responsável pelo quintal do meu vizinho. Você limpa todo o seu quintal. Do lado da sua casa tem um terreno baldio, abandonado, e você sabe que tem um dono, cabe a você, comunicar a pessoa responsável lá pelo bairro, que eu esqueci o nome dele, o presidente do bairro, para comunicar essa pessoa para fazer a limpeza. Se a pessoa é o dono, ele tem a obrigatoriedade de manter o terreno limpo. Se ele não fizer isso, a prefeitura vai multar esse cidadão e ele vai pagar aí um valorzinho pela omissão dele em relação ao serviço que ele tinha que prestar. Então a gente fica aí de olho, piscina abandonada, quintal baldio, terreno baldio, que junta lixo, porque não adianta nada. Se você tem um foco desse ao lado da sua casa, você vai limpar toda a sua casa e você ainda assim vai pegar dengue, porque o terreno ao lado é um foco. Então a gente tem que cuidar da nossa casa e do entorno. Sintomas da dengue, que a gente sabe: febre alta, fadiga, perda de apetite, náusea, vômito, manchas na pele, que são as petequias, ou exantema, e o prurido já na fase final da dengue, quando a pessoa está ali se recuperando pela ação exacerbada dos eosinófilos, ocorre uma agitação celular e essas células vêm para a superfície, então a gente reage, com aquela coceira, é uma resposta imunológica ao vírus da dengue. No geral, ela pode também estar causando dor atrás dos olhos e dor nas articulações. Se a pessoa desenvolve a forma grave da doença, ele pode evoluir com hemorragias, adquirindo então a dengue hemorrágica. Essa dengue hemorrágica vai fazer com que a circulação no fígado fique aumentada, então ele vai aumentar o volume ou o tamanho do fígado, causando uma síndrome que a gente conhece como hepatomegalia, que é quando o fígado ele cresce acima do tamanho normal, ele inflama. As células hepatócitas ficam tão inflamadas que ele aumenta o tamanho do fígado. Então, a pessoa relata as dores abdominais e a náusea. E isso é decorrente à queda das plaquetas. Plaqueta dentro da corrente sanguínea, ela faz a coagulação. Quando a gente se corta, vem a plaqueta lá, uma reação em cadeia no nosso organismo. Lá na ponta está a plaqueta, se junta uma plaqueta na outra, elas fecham as partículas sanguíneas e formam um coágulo. Então, elas fazem ali o tamponamento. Então, quem é responsável pela agregação plaquetária, para fazer com que o meu corpo não faça com que eu perca menos sangue, vai fazer a coagulação, são as plaquetas, Como a dengue é uma doença que ataca as plaquetas, a gente percebe que uma pessoa está com dengue,
Não pela sorologia que ela faz. A gente percebe que a pessoa está com dengue porque as plaquetas caem demais. Quanto mais baixa a plaqueta, tá? Mais grave é a dengue que se apresenta no organismo dela. Se as plaquetas... Oi? O que torna essa dengue hemorrágica é algo que a pessoa não... Tipo, não... Uma medicação que a pessoa não tomou adequada? Não, Miriam. Não, tá? Vai depender da resposta imunológica do organismo. Ela pode pegar hemorrágica. Qualquer pessoa que teve dengue pode evoluir para dengue hemorrágica, porque a dengue ela ataca as plaquetas. Se as plaquetas caírem muito e o corpo não conseguir repor essas plaquetas, tá? A pessoa vai desenvolver a dengue hemorrágica. O que é a hemorragia? A falta de plaquetas na corrente sanguínea. A plaqueta é quem faz a coagulação. Se elas estão ineficientes, o meu organismo vai começar a sangrar. E o principal órgão que vai sangrar, né, que a gente fala da hemorragia interna, vai ser o fígado, que é um órgão vital, que está metabolizando um monte de medicamento que essa pessoa está tomando. Porque para a dengue a gente não tem um tratamento específico. O que a gente vai fazer para essa pessoa é uma hidratação, seja ela venosa ou oral, e uma abordagem assintomática. Tá com dor, analgésico, tá com febre, antitérmico, e assim vai. E o organismo tem que metabolizar tudo isso. Quem metaboliza é o fígado. Só que o fígado já está sendo atacado pela falta de plaqueta na corrente sanguínea. Então, é uma reação exacerbada dentro do organismo. E como é uma doença viral, toda vez que você pega dengue, você pega uma nova dengue, porque você adquire anticorpos para aquela. Então, teoricamente, você desenvolve uma nova dengue. É dengue 1, 2, 3 e 4. Né? São diferentes. E cada vez que você desenvolve, você vai desenvolver uma forma mais grave. Geralmente, as pessoas não pegam. A primeira vez que pega a dengue, não desenvolve para hemorrágica. Né? E quando tem hemorragia, ela tem uma hemorragia local. É uma hemorragia no olho, uma hemorragia na gengiva. Não é uma hemorragia que traga tantos malefícios para o seu organismo. Quando a plaqueta chega a aproximadamente 80 mil, os médicos já indicam a hemotransfusão. O problema é que aqui no estado do Acre, a maioria das pessoas tem o sangue O negativo. O O negativo é doador universal, mas ele só recebe dele mesmo. Então, uma pessoa que tem o RH O negativo, sangue O negativo, ela só vai receber do sangue O negativo, tá? E lembra que quem tem o RH negativo está mais propenso a desenvolver infecções virais. Então, quando a gente tem aí uma pessoa de O negativo precisando de sangue, é uma comoção, né? Quem tem sangue O negativo corre para tentar doar para ajudar, porque só recebe dele mesmo. A gente não consegue doar sangue, né? Receber sangue O negativo, que é o meu caso, eu não posso receber sangue de nenhum outro grupo sanguíneo, tá? Eu só posso receber do O negativo. Eu aprendi assim, que a dengue você vai pegando sempre é diferente e, se eu não me engano, são 3 a 4 tipos de dengue, se eu não me engano é 4. São 4. E aí eu tava conversando com a mãe de um aluno e ela falou que isso é mentira porque ela pegou 9 vezes dengue. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu aprendi minha vida toda errada, será? O que acontece, né? Lá no início da pandemia, não sei se tu lembra, todo mundo falava assim, eu peguei e não senti nada, eu peguei e não senti nada. Aí a gente pergunta, tu fez o teste? A pessoa fala, não. Então como é que ela sabe que pegou? A mesma coisa é a dengue. Tu fez exame? Eu fiz um hemograma. Tem um monte de outras doenças que baixam a plaqueta. Por isso que agora, pra gente fechar o diagnóstico de dengue, tem que fazer sorologia. Lembra que a dengue é uma virose? A pessoa pode ter tido qualquer outra doença. Olha, a dengue já derivou para dengue, zika e chikungunya. Tá? Então, ela pode ter tido todas essas e fala que teve 9 vezes dengue, porque os sintomas são muito parecidos. Professora, já existe a vacina para dengue? Existe. Ela é recente, né? Não tanto. Ela começou, né, ela surgiu no mercado, o Butantan lançou ela no mercado para as clínicas particulares no finalzinho ali de 2015. Só que as pessoas ficaram meio receosas, é um pouco caro, né? Lançou junto com a vacina do HPV. Eu nem sabia que existia. Que bom, já é uma informação nova, olha aí, ó.
Mas só toma no setor privado e o público também toma. Só no setor privado, no setor público a promessa é que ela chegue em 2022, tá? Era para ter chegado antes. O problema é que a gente tá enfrentando uma pandemia aí desde o final de 2019. Então o que aconteceu? Todos os estudos estão voltados para a vacina do coronavírus. Deu uma atrasada, mas o que o Butantan disse, tá, para a Anvisa, é que em 2022 ele libera. A senhora sabe quanto é que é o valor, assim, aproximado? Entre 280 a 300 reais cada dose. Caraca, e são quantas? 3. Nossa. A senhora falou aí que os sintomas são parecidos, né? Da chikungunya, da dengue. Toda doença viral, os sintomas é parecido. É o mesmo vetor também, né? É, o mesmo vetor. E todas as doenças virais, os sintomas são muito parecidos. É por isso que o médico fecha o diagnóstico dizendo que é uma virose. Ah, sim, entendi. Daí, qual vírus? Faz a sorologia. No caso da dengue, agora já tem sorologia. Você faz a sorologia para dengue. Ah, deu dengue. É positivo para dengue. Então, agora você pode afirmar, eu tive dengue. Professora, Oi? qual é mais ou menos... A senhora sabe qual é o nome da vacina? Sei, Pra dengue. sei. Dengueváxia. Dengue o quê? Dengueváxia. Aqui mais na Dengue frente. vacina. Nossa. É. Calma lá, que eu já te mostro aqui. Tudo muito novo, né? Esse povo da enfermagem é cheio de 9 horas. Aqui, ó. Dengueváxia. Vacina contra dengue. Tem aqui no Acre, tá? A professora, essa vacina tem, assim, no caso, a pessoa quiser fazer pelo plano de saúde? Não sei se o plano de saúde cobre, Cris. Não sei mesmo. Mas eu acho que tu poderia se informar com o teu plano, tá? Geralmente a imunização, né? Os planos de saúde não costumam cobrir para adulto. Eles cobrem para criança quando o plano de saúde não é da mãe, é da criança. Ah, tá. Tá? Mas aí teria que verificar mais a fundo. Eu realmente não sei se cobre. Então- Então, o meu plano é o de média, né? Agora eu não sei. É um dos piores que existe. O Unimed não libera quase nada para ninguém. É pura bucha. O melhor plano que existe é o SUS. Então vamos lá. A principal complicação da dengue é a queda de plaqueta. A plaqueta faz a coagulação sanguínea, então ela pode evoluir para uma dengue hemorrágica, tá? A gente vem lutando contra a dengue há mais ou menos 15 anos da nossa vida. Todo ano é o mesmo processo, é campanha, é conversa e todo ano o Acre faz uma epidemia. Então, não bastasse estarmos lutando contra uma pandemia, que é mundial, nós ainda estamos lutando contra surto e epidemia, que é local. Né? Então, tudo que a gente não precisava agora é de 2 doenças oportunistas dentro do nosso organismo. Vocês estão vendo muito aí pedido de sangue. Né? Tanto para quem teve coronavírus como para quem teve dengue. E é muito comum a pessoa que acabou de sair do coronavírus desenvolver dengue, ou uma pessoa que acabou de sair de um quadro de dengue desenvolver o coronavírus, porque as duas atacam o sistema imunológico, né? Derrubando ali as células de defesa do organismo, deixando o organismo favorável para uma infecção que é oportunista. Tá? O Luiz falou alguma coisa sobre isso hoje no grupo, eu não consegui acompanhar. Mas tem alguns estudos que eles tentam explicar a correlação. Mas a grosso modo, né, tá meio que óbvio. Cada uma dessas doenças ataca o sistema imunológico e elas precisam de uma célula, né, de uma reação celular para que ela possa se carrear dentro do organismo. Se o meu organismo já está enfraquecido porque ele está sendo atacado por outra doença viral, ele vai abrir margem para tantas outras patologias virais também que necessitam dessa queda na minha imunidade. Pode falar, Dionara. Professora, a dengue é mais aqui da região norte, aqui do Acre, eu não escuto. Não. Eu não assisto jornal mesmo. Não. Né?
Não é Eu sei não. que nos outros estados tem. Só que geralmente o período em que a gente está em epidemia aqui não é o mesmo período lá para fora, porque as estações do ano são diferentes. E por estarmos numa região amazônica, quente e úmida, é o ambiente favorável para o mosquito. Mas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, também sempre enfrentam o mesmo quadro que a gente ou até pior. Só que em tempos diferentes do ano pelas condições climáticas, né? O nosso inverno amazônico, ele dura aí 6 meses. Lá o deles dura 3 meses. Então, a impressão que a gente tem é que lá dura menos tempo, né? Então, lá é mais brando. Mas se a gente for correlacionar os números, a gente vai entender que a proporção é a mesma. E pelo Acre ter um índice populacional menor, no Acre é sempre mais preocupante. Porque a nossa população é pequena comparada a esses grandes centros. Então, vamos lá. Tratamento da dengue. Não temos ainda tratamento específico. O que a gente tem é um tratamento para os sintomas. E os médicos pedem repouso e ingestão de líquido, além de uma alimentação rica em nutrientes, principalmente, né, vitamina C e vitamina D. Agora, nós temos uma vacina que ainda está em fase final de produção pelo Ministério da Saúde para ser entregue para a população em grande massa. Mas a prevenção ainda é o melhor tratamento, tá? A prevenção é o monitoramento do vetor e do seu crescimento e desenvolvimento, manejo ambiental e controle químico, né? Controle químico está meio que de última opção. Então, geralmente a gente tem ali o controle, né, dos agentes de endemias que saem nas casas fazendo esse controle. E o uso de repelente nas áreas que podem, né, nos prejudicar de certa forma. Então, o uso do repelente, ele traz aí um benefício para a gente, porque afasta o mosquito. Né? Em zonas mais afastadas ou em locais que tem mata próxima, a gente também pede para colocar telas nas janelas, para evitar ali, né, o contato direto com o mosquito. Então, por hora, o que a gente tem para dengue é isso. Quem quiser se vacinar tem que comprar. A eficácia dela é de 93% após o esquema vacinal. Então, tá aqui, ó, a preciosa, a Dengvaxia, que é a vacina contra a dengue, é indicada para quê? Para prevenir a dengue, que é causada pelo sorotipo 1, 2, 3 e 4. São a tipagem de dengue que a gente conhece. Quem que pode tomar? Pessoas acima dos 9 anos de idade até os 45 anos. Só que essas pessoas já têm que ter tido uma infecção prévia por dengue. Só toma a vacina quem já teve dengue. Quem ainda não teve dengue não pode tomar a vacina, tá? Porque o Butantan ainda não conseguiu firmar um estudo na população que não teve dengue sendo aplicada a vacina. Então, por hora, não se sabe qual malefício poderia trazer para o organismo desse indivíduo. Então, a gente tem aí um grupo que é indicado pelo Butantan, de acordo com o estudo que ele tem, entre 9 anos e 45 anos de idade, com infecção prévia, já tem que ter tido dengue. Grávida pode tomar? Não. Lactante, pessoa que amamenta, pode tomar? Não. Agnes, essa questão do grupo de idade, né, foi definida pelo estudo que foi feito. Como o estudo teve que parar por conta da pandemia, né, o que a gente sabe é que, por hora, dentro dessa faixa etária, essa vacina mostrou eficácia, tá? Nos outros grupos, eles vão estudar posteriormente. De repente, muda a associação da vacina ou permanece aumentando a abrangência com relação à idade. Sim, Bianca, essa vacina é recente, tá? Recente, só que quando a gente fala de vacina, né, a gente começou a sofrer com dengue há 15 anos atrás. Os estudos começaram de vacina mais ou menos há uns 10. E ela foi liberada, foi mostrada, esse estudo foi mostrado pelo Ministério da Saúde com eficácia lá por 2014, 2015, que foi quando a vacina foi liberada, algumas doses para ser comprada, testada a sua eficácia, né, e liberada para a população. Ela seria liberada em 2019, mas o que aconteceu? A gente começou a enfrentar uma pandemia, então todos os estudos com relação à vacina estão voltados para a vacina do coronavírus.
tá? Porque ela tem emergencial, né? Ela tem emergência de resolver essa situação. Não que a dengue também não seja uma doença grave que mereça uma atenção. O que acontece é que agora o coronavírus é mais grave que dengue, né? Quem está amamentando não pode tomar. Idealmente, você tem que tomar ela após 4 semanas, tá? Até 4 semanas antes de engravidar. Se você está ali no período, está tentando engravidar, mostra uma sorologia de gravidez negativa para que você possa receber a dose da vacina. Do contrário, eles não vão vacinar. Também é algo que a gente tem que observar, porque quando liberar pelo Ministério da Saúde, a gente não sabe qual é a política que o Ministério da Saúde vai adotar para as mulheres. Se vai pedir ali um teste de gravidez, né, que comprove que ela não está grávida. Porque às vezes a mulher está grávida e não sabe que está grávida, né? Acontece. Bem no iniciozinho ali do período gestacional, algumas mulheres podem desconhecer a gestação. Então, a gente ainda não sabe como que o Ministério da Saúde vai elaborar esse plano de vacinação. O que a gente sabe é que em 2022 a vacina será liberada para a população em massa. A Dengvax, ela contém vírus atenuado. Então, após a administração, o vírus vai se replicar no local em que ele foi injetado e vai induzir a produção de anticorpos que vão neutralizar todas as respostas imunológicas que serão mediadas pelas nossas células, tá? E essas células são contra os 4 sorotipos de dengue. Então, eles vão pegar fragmentos do vírus vivo, vírus atenuado, e vai colocar no nosso corpo para provocar dentro do meu organismo uma reação inflamatória que tenha capacidade de desenvolver dentro do RNA e do DNA da minha célula um mensageiro que seja capaz de identificar, tá, o vírus da dengue quando ele entrar no meu organismo. Então, eu criei ali imunidade, desenvolvi no meu organismo um sorotipo capaz de identificar e de aniquilar, tá? Então, essa é a função dessa vacina. Oi. Tem algum tempo determinado para essa imunidade ficar no corpo da gente? Então, essa fase final, né, dizem que a eficácia dela é de 93% após as 3 doses. Tá? Quando a gente completa um esquema, por exemplo, se a gente pensa na vacina da hepatite B, fechou o esquema das 3 doses, você faz uma sorologia para verificar se você tem anticorpos, né? Que é o anti-HBs e o anti-HBsAg. O anti-HBs traz anticorpos. Então, a vacina contra a dengue tem a mesma proposta. Uma vez você tomando as 3 doses, fazendo o exame, comprovando a sorologia, a carga viral positiva, né? Você tendo ali os anticorpos necessários para combater a dengue, teoricamente você não desenvolve mais a doença. Muito bom. Aí o esquema dela, como é que é? É em 3 doses. Percebe o que eu quero? Eu quero que você me diga que a Dengvax mata o vírus que causa a dengue. É isso que eu quero. Qual é o esquema vacinal dele? 3 doses. Quando que vai ser essas doses? A primeira dose, tá? No dia que você for lá tomar a primeira dose. Aí você conta 6 meses após a primeira dose. Digamos que você tomou no dia 1º de janeiro. Depois você vai tomar no dia 1º de julho, 6 meses depois. E depois você vai tomar de novo no dia 1º de janeiro, 1 ano após a primeira dose. Esse é o esquema da Dengvax. Então, para quem está pensando aí em pagar os 280 a 300 reais, você tem 6 meses para se preparar. 300 reais agora, 300 reais daqui 6 meses e 300 reais, né, 12 meses após a primeira aplicação. Então, de 6 em 6 meses, você desembolsa 300 reais e a vacina promete eficácia de 93% depois que você tomar a terceira dose, fizer a sorologia e comprovar que você tem imunidade contra os 4 sorotipos de dengue. E aí, vale a pena os 900 reais? Bora lá! SUS, infelizmente, né?
Infelizmente, a vacina não está disponível pelo SUS, mas a vacina contra a dengue deverá estar disponível para toda a população pelo Sistema Único de Saúde em 2022. Não sabemos se no primeiro trimestre ou se no segundo trimestre. Não sabemos. O calendário da Anvisa, né, através do Instituto Butantan, falou que é 2022. Pode ser no dia 31 de dezembro de 2022. Tá? A gente não tem um prazo definido, a gente tem um ano. Hoje nós encontramos a Dengváxia nas clínicas particulares. O preço médio fica entre R$ 280 a R$ 300 reais a dose, tá? Aqui no Acre, esse preço aqui é aqui no Acre, tá? Uma pesquisazinha rápida, rala em algumas clínicas que tem a vacina e varia, oscila o preço nesse valor, tá? Uma margem de preço da maioria. Oi. Essa vacina da hepatite B, a gente toma as 2 doses quando a criança e a última quando adulto? Não, você toma a primeira dose quando você nasce, a segunda dose você toma com 2 meses e a terceira dose você toma com 6 meses de vida. Aí, no caso, precisa ficar monitorando, quanto tempo que a gente precisa tomar essa dose de novo? Não, aí no caso você só toma de novo reforço para quem é da área da saúde. Mas antes de fazer o reforço, você faz o exame para ver se você tem imunidade. Se você tem imunidade ao vírus, não precisa você repetir a vacina. Esse exame, ele é mais ou menos quanto? Tu quer fazer no particular, é? Porque faz pelo SUS. A gente consegue fazer? Consegue. Só precisa de um pedido médico. Entendi. Acho que vou fazer isso aí, ó. É legal. Na minha carteira de vacina, eu acho que esqueceram de colocar, porque eu tinha de criança. Aí eu vim embora para Rio Branco e o pessoal lá despejou. Aí eles atualizaram minha carteira normal para essa carteira atual. Entendi. Só que acho que eles esqueceram de colocar o resto das vacinas. É bom tu verificar se tu tem imunidade. Se tu tem imunidade, tu não precisa tomar vacina. Se tiver imunidade, no caso, vai dar positivo ou negativo? O anti-HBsAg vai dar negativo e o anti-HBs vai dar positivo. Ah, sim. Entendi. Aí agora a gente vai falar sobre a Zika, tá? O Zika vírus. A transmissão dela é pela picada do mosquito Aedes aegypti, pelo contato sexual, tá? Na secreção do portador e pelo compartilhamento de objetos contaminados, que a gente não pode esquecer que ela é uma doença viral. Então, sim, grávidas necessitam utilizar preservativo até o final da gestação. Ah, mas ela já está grávida. Ah, mas ela não tem Zika. E o bebê dela vai nascer saudável, porque se ela adquirir Zika no período gestacional, o bebê dela vai nascer com microcefalia, porque o Zika afeta as células neuronais. Então, o cérebro dessa criança não vai se desenvolver e, consequentemente, a calota craniana também não. Então, no período gestacional, a gente orienta que a mulher utilize o preservativo e repelente para que ela não pegue Zika vírus durante o período gestacional, tá? Porque as consequências são graves para a criança. Nós tivemos um surto em 2015, 2016 no Nordeste, em que todas as crianças daquela leva nasceram com microcefalia. Tá? Então, a doença não está de brincadeira e o ideal é a utilização do preservativo, tá? E lá vai a doida do preservativo de novo. Tratamento. Sintomas dela: mal-estar, fadiga, febre, mancha vermelha no corpo, coceira, conjuntivite, dor na cabeça e dor no corpo. Então, a diferença do Zika para a dengue é que ela traz aí pra gente uma inflamação na mucosa ocular, uma conjuntivite associada. Tratamento: não temos tratamento específico. O corpo combate o vírus com a produção de anticorpos. E para esse corpo conseguir se restabelecer, a gente faz uma dieta líquida e uma reposição vitamínica, além de tratar os sintomas, né? Como a gente já sabe. Trata os sintomas que uma hora o organismo ele se recupera, se regenera sozinho. A prevenção: uso de preservativo, uso de repelente, evitar compartilhamento de objeto, tela anti-mosquito, cuidado com o local de transmissão, como por exemplo, água parada,
e podem trazer aí uma prevenção para a população em massa contra essa patologia, tá? É o mesmo vetor da dengue, só que diferentemente da dengue, ele passa através das secreções durante o contato sexual e por objetos contaminados, ok? Não tem vacina, Vânia, tá? O que tá tendo agora é um estudo, existe um estudo, tá? Mas esse estudo ainda não apontou a eficácia de uma vacina em Oxford. Ainda não tem, tá? Essa eficácia garantida. Então, o Butantan ainda não está aceitando essa informação. Aí, vamos lá. A próxima é a chikungunya, porque a dengue ela é assim, meu filho. O Aedes aegypti ele abriu 3 empresas. Né? Primeiro, ele promoveu a dengue para 1, 2, 3 e 4. E aí ele percebeu que a população estava ficando esperta, então ele abriu 3 filiais. Então ele tem hoje a zika, chikungunya e dengue. Qual é a transmissão? Transmissão dela? Picada do mosquito Aedes aegypti, tá? Ou Aedes albicus. Sintoma: mal-estar, febre alta, dor de cabeça, dor nas articulações. Então a diferença aqui da chikungunya para dengue e para zika é a dor nas articulações, que a pessoa geralmente remete, e é uma dor forte, em que ela não consegue fechar, ou dores musculares, tá? A dor pode ser muscular a ponto dela não conseguir se movimentar, é uma dor muito forte. Também pode apresentar as manchas avermelhadas no corpo e pode vir causar também coceira na fase final. Então, percebe que as patologias são muito parecidas, a sintomatologia é praticamente a mesma, fazendo com que seja comum o médico detectar como sendo uma virose. Tá? Agora, essa virose pode ser um vírus que traz aí uma gravidade absurda. Tratamento, também não tem tratamento específico, não tem nem vacina em estudo, tá? E a gente só trata os sintomas, além de muito repouso e ingestão de líquidos e uma boa alimentação. Prevenção, uso de repelente e eliminar os locais que acumulam água, porque o mosquito se prolifera na água parada. Então, o melhor remédio para essas patologias é a prevenção, tá? E a prevenção está diretamente associada ao saneamento básico. Por isso que o pessoal que faz aí o controle, né, os agentes de endemias, eu quero falar agentes zoonoses, mas é agente de endemias, fazem o controle dessas doenças pra gente, né? Orientam a população a como se cuidar. E a gente tem a AIDS ou a SIDA, como ela é conhecida na Europa. E também nos países da África, né? No continente africano, ela é conhecida como SIDA. A transmissão, contato sexual pelo sangue e contato, né, direto, transmissão direta, que é através do contato da mãe para o filho, tá? Através da barreira placentária ou do cordão umbilical. É comum você adquirir. Num período anterior, as pessoas colocavam que você poderia também adquirir no beijo, né? Boca machucada, se você colocar um machucado, no machucado da pessoa que tem o HIV, você também poderia pegar, né? Só que a incidência é tão minúscula que não estão levando mais isso em consideração. Agora, a escova de dente compartilhada pode transmitir, sim, o vírus, tá? Principalmente se você machuca a gengiva e tem ali o sangramento e você utiliza a escova de dente na outra pessoa. Tanto que agora é indicado o seguinte, a troca da escova tem que ser realizada a cada 3 meses. Mas se a pessoa teve Covid, a gente pede para trocar imediatamente. Tá? A partir do momento que ela melhora do Covid, a gente já pede para ela trocar a escova, porque ela pode ali, dentro da escova dela, pode estar partículas do vírus, que a gente sabe que no plástico ele sobrevive até 5 dias. E aí ela escovando o dente pode lesionar a gengiva e fazer uma nova infecção, tá? É o que os dentistas andam falando por aí. E é melhor a gente evitar, né? Que o remédio é sempre a prevenção. Sintomas da AIDS: febre, calafrio, mancha na pele, ínguas, dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo. Afeta diretamente o sistema imunológico
Então, ela pode deixar o corpo propenso para uma doença oportunista, tá? Para fazer ali um seu estágio mais avançado, como por exemplo, um câncer, uma meningite, uma tuberculose, uma pneumonia, tá? Então, a AIDS é uma doença que enfraquece o sistema imunológico da pessoa. Então, qualquer coisinha pode afetar esse sistema. Uma pessoa que não tem AIDS, ela tem gripe e tá tudo bem. Uma pessoa que tem AIDS, se ela entrar em contato com o vírus da gripe, ela vai desenvolver pneumonia, tá? No caso dela é sempre mais grave. Geralmente a pessoa não morre de AIDS. Geralmente a pessoa morre por uma doença oportunista, né? Então, fulano tinha AIDS e morreu de tuberculose. Fulano tinha AIDS e morreu de pneumonia. Fulano tinha AIDS e morreu de câncer, tá? Porque ele deixa o organismo propenso para que outras doenças consigam, né, se instalar de uma maneira mais grave dentro do organismo. Tratamento, não tem tratamento específico para a cura da AIDS. Então, a gente trata os sintomas derrubando a carga viral. Alguns medicamentos são utilizados para retardar a replicação do vírus, tá? E esse acompanhamento é feito pelos especialistas, né, que são os infectologistas que tratam as pessoas que são portadoras desse vírus. Prevenção, o uso de preservativo é o método mais eficaz para você não contrair a doença, tá? E devemos evitar também o compartilhamento de objetos que tenham contato com o sangue, tá? E com as nossas mucosas. Então, mulherada aí da maquiagem, lápis de olho e tudo mais, é melhor você evitar, porque tem contato direto com as nossas mucosas. E no caso, para a gente da área da saúde, nós devemos ter muito cuidado com o descarte do lixo biológico, tá? Então, quando for puncionar o paciente, sempre de luva, depois fazer o descarte no local correto, porque um profissional ele pode ali se furar e nem sabe, né, de quem foi essa agulha. Porque quando eu me contamino com uma agulha que eu sei qual foi o paciente, fica fácil, porque eu faço um teste rápido nele e eu sei se ele tem HIV ou não. Agora, quando eu tô lá numa caixa cheia de pérfuro cortante e a gente se lesiona ali, ou numa agulha que estava jogada no chão, né, que a gente não sabe a procedência, em quem que foi utilizado, tá? Então fica mais complicado pra gente. A eficácia do preservativo é sensacional. Só que a gente não pode esquecer que o preservativo ele deve ser colocado no momento da ereção. E no caso da mulher pode ser colocado bem antes, né, do contato sexual, ainda quando ela está na intenção, que ela não precisa de ereção para isso. Se a gente deixar para colocar um preservativo apenas no momento da ereção, tá? No momento da penetração, desculpa, você pode adquirir a patologia, porque tem ali troca de líquido, né? Troca de secreções. Sexo oral também você pode adquirir HIV, principalmente se você tem o hábito de deglutir ou engolir a secreção que sai do pênis, tá? Vulgo espermatozoides. Se você tem esse hábito, é bom que você repense as suas maneiras, agora que você é da área da saúde, tá? Presta atenção. O povo, né, a gente nunca sabe com quem a gente anda não, minha gente. Muita atenção. Ok? Confiança é coisa do passado, agora a gente usa preservativo e acabou a conversa. O maior índice de HIV hoje está dentro dos casais casados e, de preferência, os casais cristãos que não utilizam método de prevenção, tá? Porque essas pessoas foram criadas para o sexo apenas dentro do casamento. Porém, às vezes tem alguns cristãos que esquecem esse princípio. Aí, né, o resto da história a gente já sabe. Não, realmente. Concordo, Luiz. Presta não. Tá me difamando aí, rapaz. Depois que a gente entra para a área da saúde, a gente começa a observar algumas práticas com outros olhos, tá? Ou do contrário, a gente vai ser mais um na fila. A gente vai ser mais um número lá para o DataSUS publicar.
Principalmente as grávidas, gente. Grávida tem que usar muito preservativo. Ah, mas ela já tá grávida, não vai engravidar de novo. Tá, mas pode pegar alguma patologia. E essa patologia pode passar para o bebê. Essa patologia pode ser viral e pode ser bacteriana. Tá? Então, a gente sempre orienta no pré-natal, utilização do preservativo, Antes, né, do período gestacional, era para proteger contra doenças e também gravidez. Agora, no período gestacional, é para proteger contra doença. Então, eu protejo a mãe e o bebê. O método 100% mesmo, o nome é calcinha e cueca. É um método 100%. Você não tira e tá tudo certo. É o método mais eficaz. Babadeira. E não esquecendo que o sexo oral também passa as patologias, tá? O HPV, o famosinho. O HPV é transmitido também pelo contato sexual. Sintoma: surgimento de verruga, lesões ou manchas na pele, sobretudo na área genital. No caso da mulher, ele adora o colo uterino. Adora o colo uterino. Então, geralmente, as verrugas na mulher, elas se desenvolvem lá dentro do colo. Quando ela vai fazer o exame, tá, do Papa Nicolau, a gente consegue observar as verrugas. Às vezes, ela convive numa boa com a verruga e nem sente, nem percebe o que está acontecendo. No caso do homem, essa verruga acontece no pênis, na glande, tá? Ali bem no início, tá? Na cabeça do pênis, na glande. Contra o HPV? Tem sim. Tem vacina contra o HPV, tá? O que aconteceu aqui no estado do Acre foi que quando teve a leva da vacina contra o HPV, eu acho que foi em 2016, 2017, se não me falha a memória. Para as crianças de 9 anos até 14, né? Foi para isso que foi destinada a vacina. E aí, 2 casos no município tiveram uma reação adversa à vacina. E no ano passado, ficou aquela coisa de vacina, não vacina, vacina, não vacina, vacina, não vacina. No ano passado, né, após anos de estudo, saiu a determinação do Ministério da Saúde, dizendo que a vacina em nada teve a ver com o estado neurológico dessas 2 meninas que ficaram, teoricamente, naquele momento lá atrás, com sequelas graves da vacina. Tá? Então, foi comprovado pelo Ministério da Saúde que em nada teve a ver. Eu tenho uma... Foram 15, não, professora? Oi? Foram 15 garotas não que ficaram assim. Elas desenvolveram alguns sintomas parecidos, mas apenas 2 tiveram sérias complicações. E no final do estudo só estava uma. A outra desistiu. Quer dizer, a família desistiu, né? Teve só uma que é a tia que toma conta, assim, desse processo, né? Dessa parte de processo. E aí, ela levou até o final. E no ano passado, saiu a resolutiva do Ministério da Saúde dizendo que não teve nada a ver com a vacina e foram fazer uma pesquisa até lá atrás, na gravidez, no desenvolvimento da menina. E, de fato, ela sempre teve um desenvolvimento mais lento comparado ao de outras pessoas, de outras crianças na mesma fase. Daí o Ministério, depois de alguns anos de estudo, falou isso. Aqui em casa tem uma criança de 9 anos, né? E na época, tinham 2 crianças que tomaram. Não tiveram nenhuma reação. Hoje tem uma criança de 9 anos. E como essa vacinação é realizada mais no âmbito escolar, né? Então, tem uma campanha e o público-alvo é vacinado. Então, não teve por conta da pandemia. Mas eu confesso que eu estou pensando se eu vou fazer nas meninas aqui em casa. O ideal é que essa vacina seja realizada antes, tá? Antes de começar a vida sexual ativa. Depois que a menina ou o menino começou a vida sexual ativa, não é mais interessante, porque ele já está exposto ao vírus. O vírus do HPV, ele tem diversos subtipos. 3 desses subtipos causam o câncer do colo do útero. Então, vamos lá. O que causa o câncer do colo do útero? O HPV.
Consequentemente, o câncer do colo do útero é uma DST. Então, não é porque minha mãe teve câncer no colo do útero que eu vou ter câncer do colo do útero. A menos que eu tenha as mesmas práticas que a minha mãe tinha. Porque câncer do colo do útero é uma doença sexualmente transmissível. Então, não tem fator de hereditariedade. Você tem que se expor ao vírus. O vírus instala no colo uterino e ele causa uma manifestação clínica de células tumorais, tá? Alguns subtipos causam a verruga, outros subtipos causam manchas. E o tratamento é feito com cauterização, fogo mesmo, tá? É queimado no consultório médico. Oi? Eu conheço, tem um amigo meu que ele tem 2 irmãos que tomaram essa vacina do HPV. O menino tá super bem, maravilhoso. Agora a irmã dele, que tomou também essa vacina, ela começou com convulsões depois de que ela tomou a vacina. Ela é tipo um ataque epilético. A maioria das pessoas que tiveram sintomas, reação após a vacina, são sintomas neurológicos. Aí vamos lá. No início, uma galera procurou o Ministério da Saúde para fazer parte do estudo. Só que essa turma foi desistindo. Tá? E aí levantaram até a possibilidade de uma superdosagem, que o profissional errou. Aí depois levantaram uma hipótese de lote vencido. Aí depois levantaram uma hipótese de má administração. Aí depois levantaram uma hipótese de uma reação mesmo por conta da vacina. E todas essas teorias foram derrubadas, porque no final do processo só ficou uma pessoa. Eu, sinceramente, enquanto mãe, estou pensando. Enquanto enfermeira, eu estou muito segura, né? Mas é um caso a se pensar. Minha filha tomou as 2 doses, mas eu não quero mais repetir, não. Não vou confiar, não. Teoricamente, ela está imunizada. Porque, tipo assim, né? Os estudos comprovaram que não foi a vacina, mas também não disseram o contrário, né? Não tem No caso dessa menina em específico, porque só ficou uma, né? Eles atribuíram a situação em que ela já tinha uma condição neural. Ela já era uma paciente neuro. Que a qualquer momento o corpo dela iria desenvolver a doença. Luiz, ela falou tipo ataque epilético. Até porque eu já tenho várias pessoas na minha família que têm ataque epilético. Então foi por isso que eu falei tipo. Porque convulsões, praticamente, quando a pessoa tem ataque epilético, é praticamente um ataque epilético. A pessoa fica se convulsionando. É muito parecido. É parecido. Bem parecido. Então é isso. Nós não temos um tratamento específico para a doença. O que a gente faz é uma cauterização no colo do útero e uma cauterização no local onde tem a lesão. É realizado um tratamento assintomático, tá? Um tratamento geralmente à base de vírus, um tratamento viral. A gente utiliza muito aciclovir, ganciclovir e... Deixa eu lembrar aqui o nome do outro, que eu sempre esqueço o nome dele, a gente quase não usa. O valaciclovir, tá? São os que mais a gente está utilizando aí no controle do HPV, tá? Mas o principal... Oi, Dionara. E por que, assim, aplicar essa vacina nos homens se a prevenção é mais para as mulheres, né? Porque o homem é vetor, lembra? Mas ele não vai desenvolver a doença, né? Não vai desenvolver o câncer do colo do útero, mas ele é o principal transmissor. É igual o preservativo, né? Anticoncepcional. A mulher só consegue engravidar uma vez por ano. Um homem consegue engravidar quantas mulheres por dia ele quiser. Quem é que tem que tomar anticoncepcional? Nós. Exatamente. No Brasil é tudo muito contramão. Porque o ideal seria a gente trabalhar política de prevenção no homem. Aí sabe o que a gente escuta? Engravidou porque quis.
A culpa é sempre da mulher. A nossa cultura incute isso na nossa cabeça. O filho é da mulher, a culpa é da mulher, engravidou porque quis, pegou DST porque quis. Né? A nossa cultura, ela faz com que a mulher seja sempre... Eu não vou aplicar, não. Deixar aplicar, não. Meus filhos Tu prefere não, né? Para o contrário. É muito particular. É uma decisão muito particular. É como eu falo. Como enfermeira, eu penso uma coisa. Como mãe, não sei não. Ainda não estou muito segura, não. Professora. Oi. Professora, Ei, eu professora. tenho um bebê de 4 anos e eu penso que eu não quero vacinar. Tipo, daqui para a idade dele vacinar, ainda tem chão, né? Que ele só tem 4 anos. Mas desde já eu já não quero vacinar. Porque o ideal, na verdade, é a prevenção. E a gente pode fazer prevenção de outra forma, como, por exemplo, orientação. Mas quem é que quer falar de sexo com as suas crianças? Quem é que quer dizer para o menino que ele tem que se prevenir de qualquer jeito? O que a gente fala é... Aqui no Acre tem uma expressão que diz o seguinte: prenda sua égua que meu cavalo anda solto. É assim que geralmente a gente cria os nossos filhos. Dentro dessa cultura. A gente não cria filho orientando. A gente cria filho inibindo. Não é em toda casa, mas na maioria é assim. Lá no consultório, quando eu tô lá, o que me procura de menina, assim, de 12, 13 anos, para pedir anticoncepcional, pedir conselhos para essa iniciação da vida sexual, ixi, são muitas. Aí eu pergunto, por que elas não procuraram a mãe? Porque elas não podem conversar sobre isso em casa. Né? E aí eu tô lá como profissional, não posso julgar. Chegou até mim, eu vou ensinar, eu vou orientar. A gente, enquanto pai, enquanto mãe, é nosso dever educar os nossos filhos não só para a vida, como também para o controle de doenças sexualmente transmissíveis. Não só a mulher, tá? O homem, principalmente, porque ele é vetor. Ele não desenvolve sintomas na maioria dos casos. Ele só transmite. E a mulher é que fica sempre ali com a consequência. Eu sempre falo que a menor consequência que pode existir através de um ato sexual desprotegido é uma criança. Porque criança é uma maravilha, né? Agora, se vem um HIV, se vem um câncer do colo uterino, é mais grave? Professora. Oi. Mas é engraçado que a maioria dos pais estão contra a orientação sexual na escola, né? Totalmente contra a orientação sexual. Né? Na minha época, nós tínhamos enfermeiros na escola à disposição e psicólogos, na época que eu estudava. Toda sexta-feira, nós tínhamos palestras sobre a utilização do preservativo, utilização dos métodos contraceptivos, doenças, eram as feiras de saúde, né? Todas as doenças expostas, que era para ver se reduzia o índice aqui em Rio Branco, porque a gente não conversava sobre essas coisas. Né? Então eu tive uma boa educação sexual, tanto que despertou lá atrás em mim o desejo de migrar para a área da saúde. E hoje eu consigo ajudar algumas meninas. Mas aí foram tirando, né? Porque dependendo da cultura da pessoa, quem decide o que vai fazer, como vai falar, a educação para a vida ficou a critério dos pais e a educação da escola ficou mais para as matérias voltadas para o ensino. Pois por mim, professora, voltaria, porque eu me lembro... Por mim também voltaria. Eu lembro do suco de cupuaçu, aquela que eu dava exemplo, né? Gonorreia. Então, eu aprendi muito, assim. Exatamente. E até hoje eu morro de medo dessas doenças, porque ficou na minha cabeça. Isso aí eu tinha, o quê? Uns 12, 13 anos na fase principal, né? Desculpa a pergunta, mas tu tem quantos anos hoje? Vou fazer 30. Vai fazer 30, né? A galera que tem aí entre 29 até 32 teve uma boa educação com relação a isso aí. Era mais presente. Aí depois as políticas governamentais mudaram. Fala, Anthony. Essa doença do colo do útero aí, câncer do colo do útero, ela tem outra forma de pegar ela só por relação só pelo sexual? HPV. E por um subgrupo do HPV, tá? Ela tem vários subtipos, vários, tá? Agora vamos lá, Anthony.
qual é o câncer? Câncer do colo uterino é pelo HPV. Agora, é câncer no útero, é diferente. Tá? Tanto que o Papa Nicolau, ele só acha câncer no colo uterino. Aí a pessoa fala assim, eu fiz 5 PCCU, né? Nunca falhei nenhuma vez, passei 5 anos fazendo o PCCU e quando eles descobriram o câncer, o meu útero já estava tomado. Espera aí, o câncer começou aonde? Porque se ele começa no colo, com espéculo, sem exame, eu já consigo identificar ele. Agora, se ele começou em outra estrutura uterina, aí é diferente. Por isso que eu pergunto, é câncer do colo uterino? Porque se for câncer do colo uterino, é HPV, consequentemente DST. Entendi. Porque confunde mesmo. Confunde. E no caso, no útero pode ser de outro... Pode ser hormonal, tá? A principal causa é hormonal. Ou, né, infecções sucessivas, DIP, infecções do aparelho, né, do assoalho pélvico, como, por exemplo, Gardnerella. Deixa eu ver uma outra infecção que pode desencadear. Gardnerella mesmo. Tricomonas também pode desencadear. Não, Cristiane, mioma é outra coisa. Dificilmente HPV causa infecção urinária, Cris. Dificilmente. Agora, o que ele faz? Quando o organismo está totalmente atacado por um vírus, lembra que o corpo está tentando ali se livrar daquele vírus o mais rápido possível. Então, ele está ocupado. Aí, se tem ali alguma bactéria, né, da flora residente, desequilibra essa bactéria, sobe o canal uretral e ela causa, né, uma infecção. Mas a causa principal não foi o HPV. O HPV deixou o corpo propenso para que outras doenças pudessem se manifestar. Professora? Oi? A senhora, eu não sei, faz algum tempo que eu li e não sei onde foi que eu li, eu não me lembro, de um caso isolado de uma pessoa que testou positivo para HIV no teste rápido, só que não era HIV, era outra doença. A senhora se recorda? Sim. É o falso negativo. Vamos lá. Toda vez que você faz um teste rápido, tá, as chances dele dar falso positivo são muitas. Então, o que a gente faz? A gente não fecha diagnóstico com teste rápido. Estamos fazendo o teste rápido e aí deu positivo para alguma doença viral. Digamos que deu positivo para HIV. Eu encaminho você para o médico e o médico vai pedir uma sorologia específica para aquela patologia que deu positivo, tá? E aí esse exame vai ser feito por um laboratório, por uma coleta de sangue. Vai sair o resultado. Se o resultado vier positivo, o médico vai pedir a contraprova. Então, ele só fecha o diagnóstico de positivo após 3 amostragens positivas, tá? E o que acontece é a falta de preparo do profissional que está fazendo o teste rápido, que já dá diagnóstico para a pessoa. Então, a gente sempre fala assim, quando dá positivo, a gente fala, eu vou te encaminhar para o médico para confirmar o resultado. Tá? Porque vírus. O meu corpo pode desequilibrar e ter outro vírus lá dentro e ele dá reagente. Tipo assim, eu tava trabalhando, né? Meio que trabalhando numa clínica e assim, a gente não encaminhava para o médico. A gente mesmo fazia a diluição do soro dele, do sangue e comprovava, tá entendendo? Com soro mesmo. Tá, aí você fazia o teste rápido. Se o teste rápido desse positivo, qual era a conduta na clínica? Aí pegava o soro e fazia a diluição dele. Não encaminhava para o médico em nenhum momento? Não, a gente não encaminhava não, porque aí a gente fazendo a diluição do soro dele, aí é como se fosse uma contraprova, tá entendendo? Se deu positivo, aí a gente faz a diluição. Aí na diluição vai mostrar o nível, se está alto ou se está baixo a infecção. Entendi. Mas o procedimento não é esse aí não, porque quem fecha o diagnóstico é o médico. Como é que uma pessoa vai sair com um resultado desse positivo e qual é o suporte que ela tem? Se ela sai de lá e se mata? Eu ia falar, se for
educação do... Não é? Se a pessoa sai de lá e se mata, como é que vai ser? Porque geralmente o ASO, quando vai... algum tipo de hospital vai contratar, né? As empresas vai contratar, eles fazem o ASO, e a maioria dos ASOs dá teste positivo para sífilis. Aqui em Rio Branco, muita gente dá teste positivo para sífilis. A sífilis a gente está em surto há mais de 6 anos. Ninguém consegue resolver por conta da contaminação cruzada. Que a nossa população é completamente, né, desprovida de cérebro. Você faz 10 testes 9 dá positivo. De 6, 7 dá positivo. É. Eu trabalhava no Hospital da Criança e era absurdo o índice. E até hoje é a mesma coisa. Toda semana a enfermaria A, que é a enfermaria que fica as crianças que positivam para sífilis, ficam internadas. Aquela enfermaria ficava esperando vaga. Não tinha vaga para ela, era fila. Tirava uma criança de alta, entrava 2, 3. Às vezes a gente tinha que criar leitos no hospital para receber as crianças. E isso não é de agora não, é de muito tempo. Agora, essa questão de fazer sorologia, dar positivo, faz a contraprova e já entrega positivo para o paciente sem uma abordagem médica, eu acho muito irresponsável dessa clínica que está trabalhando assim. A gente colocava positivo, só que ele tinha que assinar o atestado ocupacional, o médico assinava, né? Então, quando o médico fosse ver o atestado dele, antes de assinar, o médico via que estava positivo, né? Ah, então tem uma conduta médica aí, porque se a gente fechar diagnóstico, a gente leva processo nas costas. Mas e aí, qual era o suporte que ele dava? Eu acho que é porque então eu não soube explicar, então. Ah, tá, porque a gente precisa fechar o tratamento, e aí o médico vai pedir uma outra prova. Eu tô entendendo. Tem que pedir de Então, novo, não tem jeito não. Eu que não soube explicar. É, porque, vamos lá, imagina, tu saiu de casa numa boa, foi fazer um teste admissional ou demissional, sei lá. Foi fazer esse teste. Aí fez o teste rápido, aí deu positivo. Aí a pessoa faz a contraprova. Ela já tá me dizendo assim, ó. Olha, eu fiz, deu positivo aqui, agora eu vou ver se é de verdade mesmo. Aí ele vai lá dentro, dilui o sangue da pessoa e volta e diz, não, tá aqui, ó, é de verdade, você tá com HIV. Imagina o suporte dessa pessoa psicológico. Vai cair duro. Tem médico que se forma pra isso e não sabe dar essa notícia? Professora, eu trabalho em uma empresa de medicina e segurança do trabalho também. Tem várias pessoas que fazem o exame de sífilis, TGO, TGPrE, pra saber como é que tá, né? E as empresas, na maioria das vezes, na maioria não, é obrigatório que faça o exame periódico, admissional, essas coisas. Tem muitas das vezes que, tipo, vamos supor, a gente faz os exames, o laboratório faz o exame e envia o resultado pra gente. Como a gente é assistente administrativo e a gente cuida mais da parte de medicina, e eu tô fazendo a questão desse curso simplesmente pra especializar e para seguir com a parte da medicina, realmente. A gente pega o exame, anexa no ASO e passa pelo médico. O médico, durante a consulta, que também tem a anamnese, ele verifica o resultado do exame. Se deu alteração, ele pede para repetir o exame, para voltar num prazo, vamos supor, de 7, 10 dias, ou se for sífilis e der positivo, ele vai lá, pega um atestado médico, a médica ou o médico vai mostrar pro funcionário, né, quais são as medidas necessárias para ele tomar, se é necessário ele tomar algum medicamento, fazer algum tratamento, e para ele retornar no prazo que o tratamento finalizar para realmente ver se ele está apto ou não. A gente faz assim. Eu entendi. Só que, Jennifer, também não é legal. Sabe por quê? Não é legal no ponto de vista da legalidade na Constituição. O exame é do paciente. Então, antes de chegar no médico, passa o resultado pela mão de mais ou menos 3 pessoas. Isso é inconstitucional, tá? O paciente faz o exame, o funcionário faz o exame, ele pega o exame e ele leva para mostrar para o médico. É assim que tem que ser feito. Se o laboratório encaminha para terceiros o resultado e eu tenho uma sorologia positiva, você está demonstrando um diagnóstico que talvez essa pessoa não queira revelar sua identidade. Isso é inconstitucional e ilegal. E o laboratório deveria saber disso. Por exemplo, se fosse o meu exame, eu faço exames periódicos.
Na empresa que eu trabalho não é solicitado sorologia, tá? Porque sorologia não pode ser um critério nem para demissão, nem para admissão. Né? O que tem que verificar é se eu estou saudável. Então, vai verificar hemograma e bioquímica. É isso que tem que ser verificado, né? TGO, TGP, função renal, função hepática, isso. Sorologia, não. A menos que eu trabalho na área da saúde, eu sofri um acidente biológico e a empresa precisa saber se eu adquiri HIV naquele acidente biológico para que possa tomar as medidas cabíveis. Aí sim, solicita uma sorologia. Do contrário, não tem por que as empresas ficarem pedindo sorologia de funcionário. É inconstitucional. Nem todo mundo tem ética, né? Nem todo mundo tem ética, minha filha. Fulano, aí vai olhar a pessoa na rua, aquela pessoa tem AIDS. Inclusive, eu vou até verificar lá na empresa como é que é feito isso. Na empresa que eu trabalho. Né? Porque, digamos, eu tenho HIV. E aí o meu resultado de HIV vai para terceiros. Quando eu chegar lá, a pessoa vai olhar positiva. Eita, quem é essa? Ah, Vanessa. Aí quando procura lá, porque grita o meu nome na recepção, né? Vanessa da Silva Gomes, você é a próxima. Aí vai lá, meu resultado positivo. E se eu não quiser que ninguém saiba? Uma coisa é revelar para o médico, porque eu tenho um exame, eu tenho que mostrar para ele. E ele tem, né, um dever legal de manter o meu resultado sob sigilo. Tanto que lá no DataSUS, quando você vai procurar, você não acha nome de paciente, você acha números. Não existe identidade de paciente. Isso é ilegal. Você mostrar o resultado do seu exame para terceiros, que nem é da área da saúde, é da área administrativa. Ele tem muita clínica fazendo coisa errada. Muitas, porque o funcionário ele não sabe dos direitos que ele tem. Gente, nem CID você pode mais colocar no atestado. A menos que seja um CID para justificar alguma coisa. Como, por exemplo, a pessoa tá com Covid. Aí tem que ir o CID. Tá? É uma situação. Hoje você dá um atestado e acabou a conversa. Você não precisa colocar CID. Vamos lá, a Dionara estava grávida e aí perdeu o bebê. Se ela não quiser contar para ninguém, aí vai lá o chefe dela saber que o CID X, porque ele joga na internet para saber. Aí ele joga na internet e viu, ixi, aborto. Aí digamos que foi um aborto espontâneo. Aí ele vê lá aborto, vai ficar pensando o que ele quiser e a situação da Dionara foi exposta. Ou sífilis. Menina, a Dionara não tá vindo trabalhar porque tá com sífilis. Não pode ter o CID lá. Só é interessante ter o CID quando é a favor do funcionário. Quando é para expor, o médico não pode colocar o CID. Se a gente tiver mesmo à luz da legalidade, à luz da verdade, na luz da lei, tem muita coisa que a gente faz que não pode ser feita. Professora, voltando aí ao HPV, quando a gente faz o PCCU, dá para descobrir se você tem algum tipo de HPV, porque são várias doenças sexualmente transmissíveis, doenças que a mulher pode ter no útero. O PCCU dá para... Tá, o câncer do colo do útero, a gente faz o exame para ver se tem células tumorais, tá? Daí, se der HPV, vai aparecer, porque o HPV, ele mostra. Agora, quando o médico ou o enfermeiro que vai fazer a coleta é experiente, a olho nu a gente já consegue identificar a alteração. Aí a gente já coloca lá no exame, sugestivo de, aí a gente coloca lá o que a gente acha que viu. Daí a contraprova, que é o exame patológico, o anatomopatológico, ele vai te trazer aquele resultado como positivo ou negativo para a tua suspeita clínica, tá? Então o exame vem para confirmar. Mas o exame só procura células tumorais. Porque na maioria das vezes que a gente faz o PCCU, a mulher aparece lá inflamação, né? Geralmente só dá inflamação, você não... Graças a Deus. Não aparece um outro tipo. Aí tem muita mulher que fala assim, mas eu estava com câncer depois. Ela fala assim, mas eu fazia meu PCCU a cada 6 meses e tipo, não era descoberto, né? Lembra da janela imunológica para o vírus? Sim. É de 6 meses. O último que ela fez estava negativo. Esse ela fez, ela não mudou a prática dela, tá positivo. Então evolui assim, né? Evolui. Uma coisa, hoje eu vou fazer o teste e eu não estou me expondo. Aí a partir de agora eu começo a me expor,
pego o HPV, ele infecciona o meu útero e a culpa é do exame que eu fiz anterior? A culpa não é da minha postura sexual? Porque eu acho assim, como tu trabalha no posto, eu acho que tu já ouviu, né? Algumas histórias escritas assim, né? Mas eu faço meus exames periodicamente e agora eu tô com uma doença. Agora, a gente tem como comprovar se a pessoa tá falando a verdade, porque a gente cadastra no Gemos todos os resultados. Eu não sei se você já fez um exame agora, um exame de sangue. E aí vem o resultado do dia que você fez o exame e o último resultado. Tá cadastrado. Se você quiser pegar o anterior ao último, você procura no sistema. Tá lá dentro do Gemos. Então tem como a gente saber. Porque tem gente que fala assim, ó, eu faço todo ano. Eu vou ver o último PCCU dela é de 5 anos atrás. Ah, professor, mas tem gente que faz no particular. Fica no cadastro. Eles não pedem o número do teu SUS quando tu vai no particular? Sim. Tá? Tudo que envolve saúde é pedido o número do SUS. Então, tem como a gente saber sim, porque fica num banco de dados do DataSUS. Então, tem como eu saber se o paciente está falando a verdade ou se ele está mentindo. A maioria das pessoas que desenvolve o câncer do colo uterino fala que no último PCCU não deu nada. Aí eu vou pesquisar, o último PCCU tinha Lagardenerella. Como é que não deu nada? A Gardnerella, quando você faz o PCCU e ele dá Gardnerella, você tem que repetir ele com 6 meses. Faz o tratamento e repete o PCCU com 6 meses. Se ele não deu nada, deu só inflamação, ok, porque tem um processo de renovação celular. O processo de renovação celular, ele dura 21 dias. Então, é normal, no dia que eu coletei a amostra, você está no processo de renovação celular. O colo uterino está descamando pela ação da progesterona, porque ele está se preparando para você engravidar. É normal dar inflamação. Isso é bom até. Significa que o ciclo ovariano, que o ciclo uterino está evoluindo bem. Agora, deu Gardnerella, tem que repetir 6 meses depois. Tanto que ou dá inflamação, ou dá Gardnerella, ou dá tricomonas, né? Ou dá câncer. O patologista, ele não perde tempo. Tem muita mulher que acha que fazendo PCCU ela vai descobrir por que ela está com corrimento. Não vai. O PCCU só pesquisa câncer do colo uterino. Então, ele só vai pesquisar HPV. Aí, por um acaso, ele achou Gardnerella na amostra. Aí, ele coloca lá que deu Gardnerella. Por quê? Quem tem Gardnerella, que é uma infecção do assoalho pélvico por bactéria, pode deixar o ambiente propício para uma infecção viral. E se você entrou em contato com os subgrupos do tipo do HPV, você pode desenvolver no próximo PCCU o câncer do colo uterino. Tá? Agora a mulher faz o exame, deu negativo, ela não muda em nada a logística dela, a postura sexual dela, o que faz ela esperar que no ano que vem esteja tudo normal de novo? E às vezes ela tem vários parceiros, ou às vezes o parceiro tem várias parceiras e ela não sabe, ou vice-versa. Tudo envolve prevenção. A gente volta para o que aqui? Preservativo. Preservativo é o método mais eficaz contra a doença. Fazer exame de rotina é importante para detectar a doença na fase inicial. Mas quando você faz o exame é só para detectar a desgraça que já está feita. Se você quisesse realmente se prevenir, você estaria usando o preservativo. Se você não quiser uma surpresa no seu PCCU, você deve estar usando preservativo. Agora, se você não tem o hábito de utilizar o preservativo e acha que essas doenças, né, só atingem os eleitos, aí a gente tem que mudar um pouquinho a nossa forma de viver no mundo. Professora, mais uma dúvida. Se, por um acaso, né, o homem, porque a gente já ouvi muitas vezes falar que quando o homem ejacula dentro da mulher, geralmente ela vive inflamada, isso tem alguma relação? Se o homem estiver contaminado com alguma patologia, sim. Porque o que o nosso corpo faz? Ele absorve a ejaculação. Ele foi preparado para absorver. Então, o que fica no canal vaginal, que não entra no útero para buscar um óvulo para fazer a fecundação, vai ser sugado pela parede da vagina.
Por isso que algumas vezes a gente orienta a mulher após o ato sexual, tomar banho, se agachar e fazer a remoção, né, da ejaculação que ficou dentro dela com o dedo, puxar com o dedo. Se ela não quiser puxar com o dedo, ele vai ser absorvido pela vagina, pela parede vaginal, porque ela é vascularizada, então ela absorve. Se aquela secreção estiver contaminada com qualquer vírus, fungo, bactéria, ela vai desenvolver. Interessante. Então, bora lá. Transmissão do herpes, né? Herpes, transmissão pelo contato com fluido corporal ou das feridas de uma pessoa infectada. Além disso, pode ser passado de mãe para filho e também no contato sexual, tá? Sintoma da herpes pode ser labial, pode ser genital ou pode ser zoster. Depende do local. Tem surgimento de bolha que vai causar dor, ardor e coceira. Além disso, a gente pode ter febre, dor de cabeça, dor no músculo. Também é muito comum nos sintomas das herpes. Tratamento. Não tem cura para essa doença? Também não, Maria, não tem vacina. Não tem cura para essa doença. Sendo assim, medicamento antivirais e pomadas, tá? Para a gente aplicar na região que está afetada é o mais indicado. Qual é a prevenção? O uso de preservativo em caso de contato sexual. Além disso, nós devemos evitar o contato com pessoas que apresentam o vírus e que não podemos compartilhar os nossos objetos, tá? Não está escrito. Quando a pessoa tem uma herpes labial, de longe a gente vê, né? Então, ali a gente já sabe que ela está com a herpes labial, a gente não vai se expor. Mas e quando a gente não sabe? Porque não tem como saber de outra forma. Só se a gente vê. Tal boqueira que o pessoal falava antigamente é herpes, é. Geralmente, a boqueira, né, que o pessoal falava, é aquela rachadura assim na lateral. Agora, se tem bolha, né, se tem ali uma bolinha e é com aquele aspecto mais de pereba mesmo, né, que tem aquela crosta, então é herpes, não é a boqueira, né, como fala. Porque na boqueira, assim, é mais no finalzinho aqui no cantinho, na abertura da boca, que rasga, né, por algum motivo, alguma infecçãozinha ali que rasgou. Então, é um corte, né, lateral, fica ali dolorido. Se você passar um hidratante, melhora. Agora, o herpes não, ele fica aquela bolinha, geralmente inchado e dói. E com aquele aspecto também de pus dentro dela, tem uma bolinha que solta secreção, tá? Prevenção, a gente já sabe, uso de preservativo e não utilizar objetos contaminados e não se expor ao vírus quando a gente observa que a pessoa está, né, na fase viral ali exposta. Os medicamentos, né, os retrovirais que a gente mais utiliza no Brasil, esses 8 são para o tratamento do HIV. Zidovudina, que é o AZT, Istavudina, que é o D4T, Zalcitabina, que é o DDC, Lamivudina, que é o 3TC, tá? A gente sempre fala as siglas porque o nome parece um xingamento. Didazonina, que é o DDL, Abacavir, que é o ABC, o entricitabina, que é o FTC, e o tenovidisoproxil, que é o D, o T, eita que não sai o D, que é o TDF, são os que a gente mais utiliza no tratamento. Professor, no tratamento do HIV toma esses 8? Não necessariamente, tem paciente que toma 2, tem paciente que toma 5, tem paciente que toma os 8. Tem alguma vacina para HIV, não? Não, não temos ainda. Infelizmente, é uma doença que surgiu nos anos 70 e até hoje, 50 anos depois, nós não temos nenhum tratamento eficaz. Nós temos esses medicamentos aqui que diminuem a replicação do vírus, fazendo com que a carga viral caia e o paciente não desenvolva sintomas graves da doença. Tem pacientes que têm HIV... Isso aí é o tal do coquetel, é? Exatamente. Junta esses tudinho. Vai depender da necessidade do paciente.
tá? Por isso que ele faz um acompanhamento com o médico. Às vezes ele toma 2, às vezes ele toma 3. Dependendo do período, ele vai tomar os 8 e assim vai. Vai depender dos resultados dos exames dele e a forma como ele se apresenta ao tratamento. Entendi. Daí a gente tem os outros que tratam as infecções virais como um todo, mas eles são mais utilizados nas herpes. Aciclovir, Glanciclovir e Valaciclovir, tá? Essa é a classe dos retrovirais que a gente mais conhece, enquanto enfermagem é o que a gente mais vai administrar. Reza a lenda de que medicamentos retrovirais devem ser administrados pelo profissional enfermeiro. Porém, a regra do Corém disse que a administração desses medicamentos é atribuição de enfermagem, ou seja, englobando aí o técnico de enfermagem também. Porém, em algumas clínicas e em algumas instituições, o Ganciclovir e o Valaciclovir é diluído e administrado pelo enfermeiro, porque a própria bula do medicamento diz isso. Tá? Mas lá o nosso conselho, o nosso código de ética, disseste que é procedimento de enfermagem.